Amém, irmãos, bom dia. Hoje eu vim falar da semana 1, do dia de sexta-feira, do título O Falar Dinâmico do Senhor no Antigo Testamento. Eu convido os irmãos para ler o versículo que está designado para ler com oração, que é Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, irmãos, a gente precisa ser diligente e dar ouvidos ao falar do Senhor, né? Ao falar vivo e dinâmico que o Senhor nos traz todos os dias, né? Para lidar com as nossas condições diárias, né? Com os nossos, vamos falar, movimentos no dia a dia em relação ao Senhor, né? E é claro que a gente tem os mandamentos divinos que a gente deve se guardar junto com a Bíblia, mas sem esse falar dinâmico, a gente não sabe como proceder nas nossas situações atuais. Então, aqui conta, né, que os israelitas, eles tinham os mandamentos, mas isso não era suficiente para eles entenderem como agir nas situações do dia a dia. Então, o Senhor, por meio de Moisés, dava essa palavra para os israelitas, né? Quando eles tinham que acampar, quando eles tinham que avançar. Então, esse falar dinâmico que hoje a gente vê, né, no meio do nosso viver. E a gente precisa da voz dinâmica do Senhor para continuar, né, a nossa vida. E ele tem falado, né, com a gente de uma maneira super viva. E a gente tem o falar profético, né, para fazer essa voz de comando que produz a comunhão da vida, que produz esse amor entre os irmãos, né, nos dá vida. E como a gente deve guardar os mandamentos, com certeza, mas a gente deve ouvir a palavra do Senhor, né, a palavra atual, pra gente saber como a gente age nas nossas situações, né, diárias. E essa palavra dinâmica, ela tem um objetivo, né, que é fazer a igreja seguir a vontade de Deus. Então, Deus não dá uma palavra para qualquer um, Deus não dá uma revelação, ele dá uma palavra que a igreja precisa, ele dá uma palavra viva e dinâmica que precisa ser obedecida para executar a obra de Deus, né? E não é o homem que vai falar, é Deus que fala essa palavra dinâmica. Então é isso, a gente deve ouvir a palavra de Deus atual, guardar os mandamentos da Bíblia, mas seguir esse dinamismo que a palavra atual nos traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a gente aprender a lidar com as situações que a gente enfrenta durante a nossa semana, nosso mês, até dentro da igreja, né? Algumas coisas que só a palavra profética, só a palavra dinâmica do Senhor pode fazer com que a gente passe por essas situações. Amém, bom dia.